Você fala da experiência do MBL, do movimento que você fundou ali, né, junto e que foi importante no impeachment da Dilma, que trouxe uma juventude grande, que foi essa juventude que fundou agora o partido, Missão, há menos de um ano. Agora, vou levantar uma bola que tem se falado na internet à medida que a sua candidatura cresce, crescem também as críticas. E aí vou levantar para você. O MBL passou por dificuldades financeiras, principalmente no passado. E aí pergunta a você, teve ordem de despejo? E você, Renan, teve processos acumulados como empresário, mais de 40 trabalhistas, 16 ações civis. O que é de verdade nisso? O que você pode dizer? Você está se referindo a uma matéria do UOL, que tem todas essas acusações contra mim, essa matéria é de 2016, feita por um jornalista petista do UOL que mente ao longo da matéria o tempo todo, e é uma matéria muito desonesta. Mas é verdade o fato dos processos? Vou cada um. Você fez uma pergunta ponto a ponto, vou responder ponto a ponto. O MBL nunca sofreu uma ação de despejo por falta de pagamento. Não. Não, nunca. O MBL é super bom pagador, o MBL não tem a gente não usa um empréstimo bancário para se financiar. Que a própria matéria da UOL que você cita traz a sua fala reconhecendo as dificuldades que Não, existe o. Não, vamos começar. O MBL. O MBL não é uma empresa, o MBL é uma associação civil. O MBL, ele alugava um local e ele foi sair do local e ele se mudou de local. Ele não devia um centavo de aluguel. Isso não existe. Eu, como empresário, trabalhava com recuperação de empresas em dificuldades. Então, aquelas dívidas eram oriundas daquelas empresas. E as empresas contavam com bens para pagar os débitos delas. No meu caso, foi uma empresa. E sabe quanto eu tenho, por exemplo, de dívida daquela época? Nada, não tenho nada aqui lá. Você conseguiu pagar as dívidas? A empresa pagou as dívidas, porque as dívidas eram da empresa. Então, na verdade, as dívidas eram de empresas que você representava? Que eu administrei. Eu me tornei proprietário de uma empresa, que é uma empresa de portas e janelas de aço, e foi ela. Agora, as pessoas vão lá, você pega o jornalista, e ele fala, porque a família do Renan, do não sei o quê. Não, saiba separar. Meu pai trabalhava com outras empresas, eu trabalhei com uma empresa. E essa empresa, eu saí dela. E essa empresa tinha bens que arcavam com os débitos dela, e é uma empresa que já tinha dificuldades. A matéria é tão desonesta, e o jornalismo daquele Vinícius Segal era tão vagabundo, que ele pegou, disse que eu criei dívidas em 1998. Eu tinha 14 anos nessa época. Tá na mesma matéria. Tá até hoje nessa mesma matéria. Então, hoje não tem esse processo que você considerar os trabalhistas, a gente sabe que é uma dor de é uma dor de muito empresário. Tanto que eu coloco assim, eu não, em nenhum momento eu acharia desalaborador para mim ter qualquer débito em aberto. Se eu for entrar agora para grandes veículos de mídia no Brasil, a maior parte tem dívida trabalhista e tributária. O maior devedor tributário do Brasil é a Petrobras. Então, dívida todas as empresas grandes no Brasil têm. O pequeno, então, tá todo destroçado. Então, não seria nenhum motivo de vergonha e não me desabonaria em nada. Agora, é que só não é verdade, entendeu? São aquelas meias verdades que são utilizadas para atacar. Então, hoje não é verdade. Não. Por exemplo, eu já sei uma matéria uma vez, falou que eu devia 60 milhões de dívidas tributárias. Cara, isso é mentira. Aí passou uns anos, virou 5. Passou uns anos, virou 3. Passou uns anos, virou 1. Agora saiu uma matéria, acho que foi no Metrópolis. Renan está devendo 40 mil reais. Eu falei, pô, 60 milhões. E nem é verdade os 40 mil reais. Porque existe um problema, e é um problema que eu vou resolver na presidência da República. Se você tem uma dívida que ou já caducou, ou foi paga, ela demora para sair do sistema da dívida ativa. Aí as pessoas ficam consultando e fica aparecendo um débito que já não deveria estar lá. Aí você tem que entrar com uma ação contra o Estado para obrigar o Estado a retirar seu. Eu entrei, eu falei, tira isso aí, porque não é mentira. Só que não só contra mim, contra qualquer brasileiro. O Estado brasileiro é muito bom na hora de te cobrar e na hora de jogar lama no teu nome. Mas na hora de acelerar o processo para limpar teu nome, ele não é. Não, e é importante isso para esclarecer, porque realmente a falta de experiência em cargo político é algo que vai ser cada vez mais questionado, você já está acostumado a responder. E a partir do momento que você responde, você fala, pô, mas eu fundei um partido, eu sou presidente do partido, que tem outros, né, braços, desdobramentos, até empresariais bem-sucedidos. E aí tem uma outra informação que está cada vez circulando mais, à medida que você vai ganhando projeção de que, peraí, esse bem-sucedido não é tão bem-sucedido assim, é importante te ouvir para esclarecer, para falar, olha, hoje houve, não tem mais, o MBL caminha muito bem, enfim, não teve ordem de despejo. O MBL nunca teve nada disso. Assim, você pode despejar uma pessoa por vários motivos. Por exemplo, você não quer mais continuar com aquele contrato. Sim. Não só por falta de pagamento. Exato. Então, foi o caso ali. Esse o caso? Foi. Só que aí o jornalista, vou trocar, o jornalista vagabundo, ele bota o que ele quiser na matéria. Volta a colocar. Ele falou que eu contraí dívidas com 14 anos, em 1998. Tá nessa matéria. Então, eu só lamento. Agora, do ponto de vista da gestão empresarial, o MBL é o maior caso de sucesso disso. O MBL é falando aqui do outro lado, a gente criou a segunda maior revista de cultura e política do Brasil, que é a revista Valete. Só pede para Piauí no meio de usuários. A gente tem uma rede social própria, Departamento de Desenvolvimento e Engenharia, rede social própria com milhares de usuários. Nós temos editora de livros, ou seja, nós temos todo um ecossistema. Esses livros estão aqui no fundo, somos nós que produzimos e vendemos. Temos, através do partido, a possibilidade de fazer de maneira autossustentável toda a atividade política dele. Vendemos livro, curso, roupas, bandeira. O partido é o partido que provavelmente, em termos de infoprodutos e produtos, é o que mais fatura no Brasil. Então, em termos de gestão,
a nossa experiência é de bastante sucesso. Posiciona muito claramente a escala 6 por 1. Fim da escala 6 por 1. Está avançando, chegou no Senado. A gente tem até agora uma publicação de um grande manifesto reunindo, você viu, entidades empresariais, representam 90% do PIB do país, colocando uma alternativa, que é PEC 12 do trabalho flexível, contrária à escala 6 por 1, ao fim da escala 6 por 1, à escala 5 por 2. Como é que é a sua posição? Eu já vi que você se posicionou contrário a isso. Minha posição é que o que o governo fez foi vagabundagem. A palavra é vagabundagem. Assim, o Brasil ele é um país que ele está fora das cadeias globais de produção. E para a pessoa que não está nos assistindo, o que isso significa? Significa que se você vai fazer um carro, nenhuma empresa quer jogar os componentes do carro para aqui. Se você vai fazer um celular, os componentes não são feitos aqui. Por quê? Porque é caro produzir aqui. E se é caro produzir os produtos que o mundo consome, significa que nós não teremos empregos de qualidade aqui. Então, o Brasil devia estar focando, que eu vou focar no meu governo, em fazer reformas que aumentem a competitividade. O Lula não liga para isso. A lógica do Lula, você pode pegar um mapa eleitoral do PT, é obter votos onde as pessoas não trabalham. E é verdade. Não estou aqui fazendo uma declaração preconceituosa nem nada. Onde você tem menos atividade econômica, onde você tem um maior número de pessoas dependendo de auxílios governamentais, a taxa de voto, percentual de voto no Lula é maior. O Lula é inimigo do trabalho e da produção. Desculpa cair no clichê de xingar o Lula disso e daquilo. O Lula, a vida inteira dele foi lutar contra o trabalho. A vida inteira dele foi essa. E aí as pessoas vão perder. E eu estou avisando, nosso deputado Kim, estou avisando. Vocês estão caindo numa conversa mole. O brasileiro está passando por um arroxo, ou seja, nós parecemos agora, está aumentando os juros, está aumentando a inflação ao mesmo tempo. O dinheiro vai ficar mais caro, os produtos estão ficando mais caros, os serviços estão ficando mais caros, e o governo está falando, e você vai trabalhar menos. Ora, se a nossa produtividade não aumenta, portanto, a quantidade de dinheiro que o brasileiro gera por hora de trabalho não aumenta, como é que ele faz para pagar essa conta? Ele tem que trabalhar mais. É por isso que, tá todo mundo, o cara tem às vezes um emprego 5 por 2 na semana e fim de semana faz Uber. A mulher dele, que às vezes cuidava dos filhos, tá tendo que fazer pudim, tá tendo que fazer bolo para vender, tá todo mundo tendo que ralar para poder manter algum estilo de vida. A classe vai sendo destruída. E a resposta do governo é: não, fica tranquilo, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. É mentira. É mentira, é um estelionato, é papo de vagabundo do Lula. E assim, qual foi a resposta da direita? Porque tem a direita, vai aquele Nicolas Ferreira, aquele patife, Flávio Bolsonaro. Volta com o governo. Volta com o governo. Que coisa imunda. Não tem coragem de se posicionar porque tem medo de perder voto. E aí nós nos posicionamos com paz, porque o que o Brasil precisa é flexibilização nas leis trabalhistas. Ela gera alguma flexibilização, porque ela faz com que você pague por hora, mas aceitando que houve uma diminuição de jornada de 44 para 40 horas. Ok, diminui de 44 para 40 horas. Isso vai fazer com que o brasileiro tenha que trabalhar, vá trabalhar menos? Não! O brasileiro vai fazer bico por fora. Todo mundo que tem restaurante, e mesmo agricultor já está combinando de fazer assim, ó. Olha, eu vou precisar que a gente trabalhe no sábado e no domingo. Então contrata os seus caras, você fala pro vizinho, eles trabalham até tal dia, e aí nos outros dias eu vou ter que contratar. Só que para quem eles vão jogar o custo dessa ineficiência? É no preço da comida, vai jogar pro consumidor, vai diminuir as margens, já tá todo mundo atolado, o agro tá com um surto de recuperação judicial agora. É isso que o governo propõe? Enquanto ele aumenta os custos de quem trabalha e produz, os juros estão aumentando, porque o governo não para de gastar mal, a inflação está subindo, a gente está indo para uma crise gigantesca. O Brasil, não entrou num colapso econômico lá naquela crise do governo Dilma, você lembra? 2014, 15, 16? Porque surgiu a uberização. Porque foi na mesma época que chegaram os aplicativos no Brasil, e aí todo mundo que perdeu emprego pôde virar entregador ou pôde virar motorista de Uber. E aí milhões, porque assim, são milhões de motoristas, milhões de entregadores. E o núcleo familiar dessas pessoas? Quantas dezenas de milhões de pessoas não foram salvas da pobreza extrema nos grandes centros urbanos por conta da chegada da tecnologia? Hoje, eles estão tentando, vamos dizer, sabotar até essa atividade. E hoje, como eles evitam que o Brasil consiga gerar empregos de qualidade, eles estão jogando todo mundo numa mega informalidade. Não vai dar para ter todo mundo fazendo Uber agora. Não vai dar para todo mundo virar entregador. Ou seja, eles estão ferrando a vida dos mais pobres. E eles são irresponsáveis. Então, a nossa opinião é bem clara. Nós temos que flexibilizar as leis trabalhistas. E é flexibilização pagando por hora, gerando concorrência nos sindicatos. Porque o que vai acontecer? Se você tem um sindicato A, B ou C de entregadores, e aí um sindicato ele tem uma estratégia mais eficiente para representar um conjunto de entregadores, ele pode fazer as negociações patronais. Os Estados Unidos tem isso, várias nações têm isso. Aqui não, você tem que ter um sindicato, que tem uma federação lá, uma dessas confederações sindicais, que controla ele, ela faz os negócios que ela faz com as grandes empresas, né? Porque todo mundo sabe, elege os deputados que ela precisa eleger, especialmente pelo PT, e não liga para o resultado do sindicalismo dela. Veja só, eu não sou contra sindicatos, eu tô falando aqui, tem que ter mais sindicatos concorrendo entre si, e paralelamente o trabalhador faz o contrato dele do jeito que ele quer fazer. E flexibiliza. As experiências internacionais vão todas na linha de quem flexibiliza gera mais emprego e gera mais renda. Então, é o que nós temos que fazer. Se avançar, e é o que parece, a votação da redução da escala 6 por 1, você, se eleito, trilharia algum caminho para tentar derrubar? Eu faria diferente. Já que eles destruíram a CLT com isso, eu vou propor um novo regime de contratação paralelo. Porque, olha só, já existe. Vamos ser bem sinceros. Todo mundo que está nos assistindo aqui, deve ter pessoas que são comerciários, gente que trabalha com serviço. Saiu nos últimos 15 anos de 700 mil para 17 milhões o número de pessoas que são PJ.
que é o PJ além de um regime alternativo de contratação? É porque as pessoas não querem. Então, o que está acontecendo? Né? O cara que virou PJ, ele não virou um businessman. Ele está vendendo a força de trabalho dele, dando um cambalacho na CLT, que não funciona. Ora, que tal nós aceitarmos que isso é um cambalacho e nós criarmos um regime alternativo formal, tudo certinho, bonitinho, a pessoa não precisa criar um PJ, que ela trabalha como pessoa física e ela vem da força de trabalho e preste o serviço dela de maneira mais tranquila. Mas aí derrubando uma suposta redução da escala que... Aí a pessoa é livre de fazer, porque o PJ já é livre de fazer. Apresentar uma alternativa. A alternativa. Aí as pessoas misteriosamente vão preferir a alternativa. É isso que vai acontecer. Porque do jeito que tá, é um regime mentiroso que o Lula tá usando para se reeleger, enganando pessoas em áreas urbanas que vivem um drama. Qual é o drama do cara, da pequena porcentagem da população que vive na escala 6x1? Que é uma pequena porcentagem. CLT 6x1 não é o grosso das pessoas que trabalham no Brasil. Pois bem, é um cara que é um trabalhador urbano, que demora horas para sair de uma periferia e trabalhar numa região mais central e voltar. Esse cara gasta 2 horas, às vezes 3 horas, para ir e voltar do trabalho, todos os dias. Esse cara não tem vida, ele tá exaurido ao longo da semana. E ainda ele tem um trabalho no sábado. Pois bem, esse é o cara que no início se empolgou com o fim da escala 6x1. Ele tá sendo enganado, estão mentindo para ele. Só que o governo nunca ofereceu para esse cara infraestrutura, sistema de incentivos para instalação de empresas em regiões mais periféricas. Aí esse cara poderia gastar quer dizer, podia economizar essas horas que ele está no transporte, trabalhando mais perto de casa. Ele não consegue. A grande maracutaia é que o trabalhador não consegue trabalhar perto de casa e tem um sistema de transporte precário. Como é que um cara que mora, vamos dizer, no extremo da Zona Oeste de São Paulo, vai de ônibus trabalhar, sei lá, em Moema, na Zona Sul? Demora 3 horas e pouco. Esse cara não tem vida. Como é que não existe um metrô que atende essa pessoa rapidamente? Né? Por que você não tem grana para investir em infraestrutura? Por que não tem grana para investir em infraestrutura? Porque gasta mal dinheiro. É um ciclo. Ciclo vicioso. Anistia, se eleito, vai ter? Vai ter dosimetria. Porque cometeu crime. Eu fico falando de lei e ordem. Vou prender, vou passar o cerol nos membros do crime organizado, tal, beleza. Ah, não, mas e se o cara invade o Congresso, mas ele é de direita? Não vai fazer nada? As pessoas cometeram crimes. Então, quem cometer crime tem que receber punição. É o básico. Agora, o problema é... Acho que a punição que está sendo dada já é suficiente. Eu acho que o processo ele é eivado de vícios formais, a ponto de, se eu fosse falar, vamos dizer, na letra pura da lei, é injusto de cabo a rabo, os processos são nulos. Imagina você fazer audiências coletivas. Houve audiências coletivas virtuais dos presos do 8 de janeiro. Audiências coletivas, isso é coisa de regime de exceção. Você faz, a pessoa não tem o inquérito dela individualizado. Não, o Xandão mandou assim, junta todos os advogados aí e vamos fazer um inquérito coletivo. Isso é insanidade. E ele fez. Então, é eivado de nulidades. Ao mesmo tempo, como foi politizado o caso em todos os termos, aquelas pessoas também precisam de uma punição. Então, o Congresso atuar no meio é reconhecer